Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre a diferença entre o preço e o valor. Por mais que seja algo meio que óbvio, ainda existe alguns profissionais que confundem esses dois termos, tá? Tanto é que você pode reparar que no processo de venda, geralmente as pessoas perguntam: beleza, seu serviço é esse, mas quanto que é o valor? Qual que é o valor? E aí em seguida a pessoa fala o preço, né? Então, tranquilamente você consegue ver que as pessoas confundem constantemente a diferença entre preço e valor. E o preço é tudo aquilo que você paga. E o valor é tudo aquilo que você entrega. Quando você começa a entender isso, fica cada vez mais fácil de oferecer o seu serviço. As pessoas tendem a comprar, elas tendem a contratar aquilo que elas estão vendo vantagem, que precisa fazer sentido. Se você faz uma oferta e dá um preço que não está alinhado com o valor com que você entrega, a pessoa dificilmente ela contrata. Só se ela estiver precisando muito ou se não tiver outra opção no mercado para ela contratar. As pessoas tendem a contratar aquilo que elas veem 10 vezes o valor maior em relação ao preço. O que é isso? O que isso quer dizer? Ela tem uma percepção de valor 10 vezes maior do que em relação ao preço que ela está pagando. Toda venda que você for fazer, você vai conseguir concretizar ela quando você conseguir passar essa percepção de ter um valor 10 vezes maior. E reafirmando aqui, relembrando que o valor é a entrega que você tem. Douglas, o que é entrega, para ficar mais claro para mim essa definição de valor? É o suporte que você presta no WhatsApp, é a forma como você prescreve esse treino, se você passa alguma avaliação em específico, se você faz alguma videochamada com ela, se você dá uma garrafa de presente, uma camiseta, uma toalhinha bordada com a sua logomarca. Então tudo isso são adicionais que você acrescenta na sua oferta para aumentar a percepção de valor. Além do mais, o preço, a estratégia de precificação, ela precisa estar muito bem alinhada. O que é a precificação? A precificação é o cifrão, né? É o quanto que você vai cobrar por aquele serviço prestado. E ela pode ser feita de diversas formas. Você pode oferecer o seu trabalho, o seu serviço através de planos de assinatura, trabalho ali que você presta para o seu cliente de 3, 6 meses e 12 meses, tá? Aí você tem planos que podem ser vendidos tanto em pagamento único com cartão de crédito, certo? Que pode ser parcelado em até 12 vezes. Douglas, eu não tenho plataforma, eu não tenho ferramenta, eu não tenho banco. Aonde que eu posso vender? No próprio aplicativo do Nubank você consegue criar esses planos para você gerar boletos ou até mesmo links de pagamento onde a pessoa consegue parcelar em 12 vezes, tá? E tem a plataforma que eu utilizo, que é a plataforma da Eduz, que são plataformas de infoprodutos, onde você hospeda o seu produto e esse produto ele vai ser oferecido com o preço que você coloca. O produto que você pode colocar dentro da Eduz é um PDF com um contrato ou um PDF dando as boas-vindas com um link para ele te chamar no WhatsApp. Então é só você subir um PDF para dentro dessas plataformas e colocar o preço do seu serviço. Pode ser vendido também na Hotmart, Kiwify, Kirvano, qualquer uma dessas plataformas de pagamento de infoprodutos você pode utilizar ela. Eu gosto de utilizar a Eduz porque a Eduz é a menor taxa hoje do mercado, se não me engano gira em torno de 3%. Nunca tive problema com a plataforma, então recomendo bastante. Dentro da precificação, você também vai conseguir ter controle de venda a partir de recorrência. E aí você precisa de um contrato. O que seria basicamente a recorrência? A pessoa ela paga todo mês aquele valor para você, ela gera um Pix ou ela gera um boleto e paga todo mês. E você também vai ter a desvantagem que você não gera caixa, a pessoa não paga o valor cheio e você vai receber picado aquele valor, só que você consegue concretizar uma venda.
A segurança que você tem por trás é um contrato. Você assina um contrato com aquela pessoa. Se ela falhar o pagamento, atrasar o pagamento 1, 2, 3 meses, aí você protesta esse contrato, né, levando ali o nome da pessoa na justiça para receber. Um contrato ele precisa ser bem redigido. Eu aconselho que você procure um profissional, um advogado para redigir esse contrato, porque se ele cancela ou se ele quer encerrar a assinatura antes do período contratado, ele paga uma taxa, ele paga uma multa referente ao valor que falta de parcelas. Então é importante você trabalhar a precificação dentro dessas formas de pagamento. Planos, eu vejo hoje que os planos são a forma que mais funcionam na minha operação, na minha consultoria, porque inclusive eu consigo vender caixa. Dentro desses planos eles conseguem fazer pagamento com cartão de crédito em 12 vezes. As plataformas que eu utilizo Nubank e Eduz, né? Pode utilizar outras também como Hotmart. E também tem a forma de recorrência. A Eduz também permite fazer essa forma de pagamento por recorrência. Lá no meio de pagamento você consegue selecionar a opção para o cliente pagar mensalmente. A própria plataforma manda o e-mail para ele poder pagar, tá? E aí você consegue fazer essa recorrência também na Eduz. Mas eu até tinha preparado, eu gostaria de saber de vocês. Deixa até no comentário aqui para a gente ter essa interação. Eu tinha preparado uma aula aqui diferente dessa aula que eu estou fazendo hoje sobre preço e valor, sobre precificação. Mas como eu acabei de fazer um atendimento de uma paciente, e essa paciente ela me informou o seguinte caso. Ela mora no interior aqui de Goiás, numa cidade do interior. Ela contratava um personal por X valor, certo? Vamos anotando aqui. Ela contratava um personal por X reais, né? X reais. Ela não viu sentido em continuar com o personal porque ela não estava tendo resultado. Ela identificou que a falta de resultado dela era não ter um nutricionista acompanhando ela. Ela decidiu cancelar com o personal e contratar o meu serviço, Douglas, que está aqui na capital, eu sou nutricionista também, aonde eu prescrevo o treino e a dieta. Eu expliquei para ela que seria bom continuar com o personal, com o profissional acompanhando ali, porque ter um personal acompanhando é totalmente diferente dela receber uma planilha de treino. O personal vai conseguir extrair o máximo dos treinos dela, o personal vai conseguir orientar ela melhor na execução do exercício, eu não vou estar presencialmente. Então é totalmente diferente. O trabalho de consultoria online, ele não exclui o trabalho do personal presencial. É importante deixar isso claro. Só que ela achou mais interessante economizar com o personal e me contratar mesmo que à distância. Qual que é o problema que a gente tem aqui nessa narrativa que eu estou contando para vocês? Ela me contratou, a consultoria também, vejam só, também pelo mesmo valor X. O mesmo valor deu uma diferença de R$16, de R$20 aproximadamente. Para o meu ficou mais barato, R$16 a R$20, tá? Então, vocês concordam comigo que o trabalho do personal que ela decidiu cortar e ela preferiu contratar o meu, sendo que o personal via ela 12 vezes no mês e comigo ela vai me ver apenas uma vez no mês. Eu acabei de fazer a consulta dela, apesar de eu prestar o suporte online ali via WhatsApp, eu vou ver ela só uma vez no mês, uma hora do meu dia, fazendo a consulta dela. Qual que é o problema que a gente tem aqui agora? Se você já chegou nessa parte do vídeo, deixa nos comentários o que você identifica de problema aqui. Eu identifico um problema sério, um problema crônico de profissão, aonde esse personal aqui, ele não conseguiu mostrar o valor do serviço dele para ela. Ele não conseguiu demonstrar a importância dela continuar contratando ele. E aí você vai entender que esse conceitozinho bobo, ah não, Douglas, eu sei o que é preço, eu sei o que é valor. Tá, mas então por que você não usa? Aqui aconteceu esse problema exatamente porque o profissional ele não soube agregar o valor no serviço. Ela não achou importante continuar com o personal e preferiu me contratar à distância. Eu ainda insisti com ela, ela falou que não, ela falou que está com o orçamento contado. Se ela tivesse com o orçamento, vejam só, ela estando com o orçamento contado, se ele tivesse mostrado o valor para ela, ela continuaria com ele. Ela não teria me contratado. Eu consegui gerar valor para ela à distância através da minha rede social. Vocês têm noção do poder disso que eu estou contando para vocês? Do quanto que isso é importante? E o que é curioso,
Olha o problema crônico que eu havia falado para vocês. Ele dá mais de uma, ele atende mais de um aluna no mesmo horário, para conseguir receber mais. É profissional do interior, o ticket é mais baixo, ele recebe menos, ele trabalha mais. Qual foi a estratégia? Eu até entendo ele. Qual foi a estratégia que ele optou? Ele optou em dar mais aula para mais alunos no mesmo horário e ele recebe mais pelaquela mesma hora trabalhada. Faz sentido? Faz sentido. Mas aí o que acontece? Qual foi a principal queixa da paciente para mim? Que ele não estava dando atenção para ela. Ela ficava mais tempo parada, esperando ele vir falar o próximo exercício, a série que ela tinha que fazer, do que ela ficava fazendo o exercício. Então ela ficava em torno de 1 hora, 1 hora e meia, e o treino mesmo em si, ela julgou que durava em torno de 40 minutos. Então olha o puta desperdício que estava acontecendo de tempo nessa vida do cliente, do paciente. Ele com a estratégia de querer receber mais, atendendo mais pessoas no mesmo horário, a qualidade do serviço dele caiu. E para ela foi uma decisão muito importante para trocar de profissional, para trocar de treinador, mesmo que à distância. Então, o que vocês precisam entender aqui? O que a classe da educação física precisa entender? Se você não gera valor, você não vai conseguir subir do seu preço. Tem diversas estratégias de preço, estratégias de ancoragem, estratégias de recuo, estratégias de bônus, estratégias de desconto, de cupons de desconto. Tem diversas estratégias que você pode utilizar, eu já citei aqui as principais que eu utilizo. Se vocês quiserem saber mais a respeito dessas estratégias de precificação, como que você coloca o preço nos planos, porque, por exemplo, você coloca 3, 6 e 12. Vamos supor que 3 meses custa R$100 e 6 meses custa R$200. Vocês concordam comigo que por mês pago vai ficar a mesma coisa nesses dois planos? Então por que a pessoa vai desembolsar R$200 se ela pode contratar pelo mesmo preço um volume menor, uma duração menor de acompanhamento por um preço mais baixo? Então você precisa saber colocar o seu preço exato em cada um desses planos para tornar cada vez mais sedutor ele contratar você pagando mais. Além de te pagar mais, ele tem a sensação de pagar por mês mais barato, porque ele está contratando mais tempo, e ele fica mais tempo com você. Você tem uma maior oportunidade de transformar a vida dessa pessoa e ter um resultado positivo e te trazer mais clientes através do resultado desse cliente que ele vai ter ali na duração, com maior tempo de duração com você. Não sei se ficou claro. Quem paga mais tempo, paga mais barato, você tem ele mais tempo dentro da sua estrutura, dentro da sua operação. Mais chance de promover resultado você vai ter. E com isso você tem que tornar os planos maiores, mais atrativos. Aonde a parcela ou a mensalidade ela vai ficar mais atrativa, ela vai ficar mais barata que se ele comprar o plano trimestral. Então uma estratégia que eu posso entregar aqui agora nesse vídeo de hoje é deixar o mensal mais caro, que aí ele fica menos atrativo. E conforme ele vai caminhando para os planos maiores, você vai dando um leve desconto entre as parcelas de 5% a 10%, dependendo da sua estratégia, até 20% mais barato de um plano para o outro. Tá? Mas meu objetivo aqui com esse vídeo não era exatamente esse. Meu objetivo era que, mesmo com a consultoria online, mesmo trabalhando do conforto da minha casa, fazendo o meu próprio horário, porque eu atendi ela agora, eu vou deixar para montar o planejamento dela no final do dia e finalizar amanhã, para encaminhar amanhã. Então eu faço o meu próprio horário. É diferente do personal que está lá na academia naquele exato momento, naquela hora para dar aquela aula. Ele tem que pegar trânsito, ele tem que pagar o deslocamento, ele tem que pagar a taxa da academia, combustível, manutenção do carro, da moto, estacionamento. Então são todos esses gastos. O meu gasto é muito menor, eu só preciso de um celular ou um computador com internet. Personal, se você está interessado em realmente fazer essa transição ou ter a consultoria como mais uma fonte de renda dentro do seu negócio, é muito importante você acompanhar esse canal, porque as dicas que eu dou aqui, com certeza, aqui é a ponta do iceberg, tem muito mais por trás disso. Muito mais por trás disso. Mas aqui você já consegue ter um norte, você tem que prestar um serviço melhor. Eu já dei diversas dicas aqui hoje de opções que você pode entregar para gerar um valor maior, tá? Porque através desse valor maior ele vai te contratar por mais tempo e pagando mais caro.
E é o que tranquilamente você consegue fazer na sua consultoria para continuar trazendo clientes, como esse caso que eu contei aqui para você hoje, que uma cliente do interior preferiu me contratar à distância em vez de contratar o profissional de sala. Fico chateado com isso? Fico chateado. Eu não conto vantagem hora nenhuma de contar uma história dessa para vocês. Porque de fato eu não sei a história do personal lá, eu não sei se realmente ele está passando necessidade, se ele realmente precisa dessa aluna que ele perdeu. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu, Douglas, vou sempre prestar o melhor atendimento para os meus clientes. E foi isso que tornou a decisão dela mais fácil na hora de me contratar. Então, levem isso para a vida de vocês. Eu vou deixar o link da mentoria, se você tiver interesse em saber como que funciona, no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Vou deixar também na descrição desse vídeo. E se você tiver alguma dúvida, é só me chamar no Instagram aqui, ó, que está aqui embaixo, _novo_, e me chama lá no direct que a gente troca uma ideia, eu te explico melhor como que são essas aulas dentro da mentoria. Lá dentro tem aulas de oratória, tem aulas mais a fundo sobre essa questão de precificação, como que você vai colocar preço no seu serviço para trabalhar com lucro, com escala, com margem e com previsibilidade, que é o mais importante, que a nossa profissão não traz previsibilidade, não traz segurança. Se você faz uma precificação correta, você consegue sim ter previsibilidade. Lá dentro também tem aula de ferramentas que eu utilizo para fazer os atendimentos, diversas ferramentas que facilitam o processo para você ter 200, 300 alunos rodando com uma estrutura enxuta, só você trabalhando essas ferramentas e todo mundo sendo bem atendido e gerando recorrência. Então é isso. O conteúdo do vídeo de hoje é esse. Deixa aqui nos comentários a dica para o próximo conteúdo e nos vemos na próxima semana. Aqui do lado vai ter uma recomendação de um vídeo do YouTube, do vídeo que eu fiz aqui no canal. Então se você tiver interesse, é só clicar nele. Nos vemos no próximo. Valeu!